Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de resenha de mais um mimo que eu ganhei da Patrícia. Ela me deu esse oráculo das bruxas de Claudinei Pietro, uma pessoa muito conhecida, inclusive, no meio da bruxaria Wicca. E vamos lá, é um oráculo feito pela editora Alfabeto. Tem uma coisa bem bacana nesse oráculo que eu já vou mostrar para vocês. Na verdade, não é nem no oráculo, é no livro. Gente, vem nessa caixinha bem frágil, tão frágil que eu machuquei a caixinha quando eu abri, ó, uma judiação. Eu só mantive a caixinha para poder fazer a resenha para vocês. Eu vou descartar a caixinha porque ela é bem frágil mesmo, sabe? De papelão, rasga fácil. Abro minhas caixas com todo cuidado, mas aqui meio que essa parte tava emperrando. E aí não, enfim, danifiquei a caixinha, vou descartá-la. Então vamos lá dar uma folheada no livro. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que aqui ele está em português. Aqui ele está em inglês. Achei muito interessante essa vertente. Quem quer ler em inglês, lê. Quem quer ler em português, lê. O oráculo inteiro é assim. Eu achei bem bacana. E aqui tá. Composto por 40 cartas, o oráculo das bruxas traz todo o imaginário do universo da bruxaria, apresentando seus instrumentos sagrados e seus símbolos mais importantes como uma ferramenta divinatória. Então, esse oráculo aqui, ele vai ter uma premissa dual. Tá? Uma das premissas é ser um oráculo de adivinhação. A segunda premissa, não menos importante, é de nos mostrar uma explicação a respeito dos principais símbolos utilizados na bruxaria wicana. Tá certo? Aqui vai vir, uma página inteira com a carta e aqui o significado. Aqui, por exemplo, é a carta dos poderosos. Então, considerados intermediários entre o mundo dos deuses e dos homens, os poderosos são uma série de seres espirituais tutelares da bruxaria. E aqui vem descrito, o que significa. Aqui, por exemplo, é a junção dos 4 elementos, o significado divinatório. Vai falar bastante dos sabás também, eu achei muito interessante, porque mesmo que você não queira seguir, a cultura wicana, você tem a oportunidade de conhecer, adentrar um pouquinho mais do que são os sabás, do que eles, o que eles se refere, Que rito que é esse? Achei muito bacana. Aqui mais um sabá, aqui a deusa, primeiro grau, aliança, enfim. Vão ter vários símbolos wiccanos em cada oráculo. E aqui, formas, de tiragem. Então, bem explicadinho, de uma forma bem grande, e fica muito mais fácil da gente conseguir memorizar. São casas básicas: presente, passado, futuro, conselho, influência, obstáculo, conclusão. Aqui, por exemplo, a chave de Hecate. Qual o segredo ocultam de mim? Eu achei bem bacana. Mas o que é mais interessante nesse livro é que, num determinado momento, ele fica de ponta cabeça. É um erro de impressão? Não, não é um erro de impressão. É simplesmente o mesmo livro, porém, ao contrário, em inglês. Achei muito interessante essa dualidade, de idioma, quiçá todos os livros de oráculo e tarô fossem assim, seria bem bacana. Gostei da qualidade do livro. Vamos lá conhecer o deck. Esse é o verso das cartas. Percebam que vai ter um efeito glossy. Tem um tamanho mediano. Vou pegar uma carta aqui de tarô, exatamente a mesma altura e largura. Gostei bastante desse verso em preto e amarelo, bem bonito. Gostei da qualidade da carta. É uma carta
ela não é tão grossa, mas ela é firme. Me dá a sensação de que ela não quebra no meio conforme a gente embaralhar. Eu gostei muito da qualidade dessa carta, muito mesmo. Principalmente levando em consideração que estamos falando de um deck traduzido ou feito, né, elaborado, não sei qual das duas vertentes é a primeira, digamos assim. Eu acredito que a primeira é em português e uma edição secundária, uma intenção secundária, né, de exportar para os Estados Unidos na versão em inglês. Feito pela editora Alfabeto, é uma qualidade muito boa de carta, muito boa mesmo, superou as minhas expectativas. Não estou falando isso porque foi um presente, não, é porque realmente a qualidade das cartas é bem boa. Vamos lá conhecer as cartas. Aqui é a carta do Pentáculo, como carta de número 1. Uma coisa muito interessante também é que todas as cartas vai ter o desenho, a palavra-chave em português, em inglês e o número. Eu acho bacana essa questão do número porque fica mais fácil da gente localizar o significado no livro. A sacerdotisa, o iniciado, poderosos, e aqui, né, a representatividade dos 4 elementos. Iule, que é um sabá, comemoração de um sabá. Bolos e vinhos. Aqui traz bem aquela conotação do pão e o vinho, né? Interessante isso aqui. Círculo mágico. Caminho octuplo. Interessante. Lembrando, meus amores, que é só uma resenha. Por que uma resenha? Porque eu já abri, né? Já olhei as cartas, dei uma olhada no livro, mas não é uma aula a respeito do oráculo, é só para apresentar mesmo para vocês. A diferença entre espada e atame. Interessante. Boline. Sacerdote. São cartas pintadas à mão, são ilustrações bem simples mesmo, mas bem feitas. A sensação que eu tenho, Ostar é mais um sabá. Essa vassoura parece a vassoura que eu tenho tatuado no braço. Bem parecida, inclusive. Voltando aos desenhos. São desenhos feitos de forma bem simples, mas me dá bem a conotação de terem sido todos desenhados à mão. Turíbulo, que é o incensário, né? Imbolc, também um sabá. Bastão ou varinha, aqui com elementos, simbologia, né? Cravada na varinha. Colar. Segundo grau. Deus. Açoite. Lita, não sei do que se trata, vou ter que aprender olhando o livro. Cone de poder. A roda do ano. Beltane, também um sabá. Cálice. E aqui, ó, num vídeo, não sei se foi no anterior a esse, não me recordo agora, eu cheguei a comentar que grande parte dos decks que tem essa borda preta aqui, que com o tempo aparenta mais facilmente desgaste. Esse daqui é um, ó. Tem uns, gente, tem um ou outro da Luiz Carabel, por exemplo, que não vai fazer esse desgaste aqui, que não vai aparentar esse desgaste aqui. Vamos lembrar que isso veio assim de fábrica, tá? Eu abri a caixa e tal, já veio assim.
Mas existem outras fabricantes, por exemplo, que vão ter essa borda preta e tende a mostrar mais, né, os machucadinhos que a gente vai fazendo nas cartas conforme vai embaralhando. Não são todos, mas eu acho bacana a gente ficar meio que preparado, né, para esse desgaste, porque o preto de tudo que é jeito mostra mais facilmente desgastes, né? Pintura de carro, pintura de casa, enfim, tudo que é preto, um risquinho que coloca ali já fica mais gritante, é normal. Tem alguns decks que não são assim, mas a grande maioria sim, dá uma aparentada nesse desgaste sim. A deusa, primeiro grau, bracelete, cordas, Mabon, não sei do que se trata, vou conhecer no livro. Esse livro tem bastante a me acrescentar, a me agregar. E assim, o que eu percebi do livro é que é uma literatura leve, tranquila, sucinta, direta, prática. Eu acho que foi uma linguagem muito bem usada para quem quer entender um pouquinho mais da cultura Wicca, lógico que sem aprofundar, né, na liturgia da Wicca propriamente dita, aonde começou, como que começou, não. Mas eu acho que no momento em que a gente começa a entender mais a respeito dos símbolos, o que é o cálice, o que é o atame, o que são os sabás, quem é a deusa, o deus, eu acho que dá um bom norte pra gente, acrescenta aos nossos estudos. Aqui, terceiro grau. E por fim, o caldeirão. Eu adorei meu presente. A Paty, como sempre, uma pessoa inusitada. Ela é uma pessoa que eu amo por demais, gente. Vocês não fazem ideia do quanto. Olha que delicinha que é de embaralhar. Super fácil, bem tranquilo. Adorei. Dentro em breve. Começarei a utilizá-lo no canal como conselho ou até mesmo com a própria premissa dele, né, de adivinhação. Eu não concordo muito com esse tema. Eu acho que quando a gente adivinha algo, traz essa conotação, nos traz subliminarmente que o que está sendo adivinhado não pode ser transmutado, mudado, e pode, né? Nós sempre temos o direito de escolha. Nós podemos mudar o nosso amanhã se a gente mudar no nosso agora. O nosso amanhã é o nosso presente esticado. Então, é a única coisa aí que eu não gosto muito nesse termo adivinhação. Mas ver tendências futuras, aí sim, aí eu concordo. Porque se você olha lá na frente a consequência dos atos que você está tendo agora e você não gosta do resultado, cabe a você mudar. E aí sim eu vejo sentido. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo onde que você pode encontrar esse oráculo que é uma fofura e que abrilhantou o meu dia. Tá certo? Deixa o seu like, deixa aí nos comentários se você gostou, se você tem esse oráculo, tá certo? Vou adorar saber. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.